Oi, pessoal da Contigo, eu sou a Mariana Arrudas e eu estou aqui com ela, que ela é atriz, ela é amiga do Esquisito, ela é ex-paquita, ela é vegana, uma lista enorme de adjetivos, a Stephanie Lourenço, né, para conversar um pouquinho com a gente sobre carreira, novidades e tudo o que envolve, né, esse lado artístico e tal. Então, primeiro de tudo, né, não tem como não começar falando sobre Para Sempre Paquitas. Queria saber um pouquinho como está sendo para você ver a repercussão desse documentário, se você recebeu muitas pessoas nas redes sociais falando sobre, como é que tá esse lado aí? Cara, tá muito legal, tá divertido, assim, teve uma movimentação nas redes sociais e o bom de redes sociais é que te aproxima das pessoas, né? Ou não, né? Isso é uma longa discussão, mas assim, no caso dos fãs ou das pessoas que estão assistindo, as pessoas estão mergulhando mesmo nessa coisa nostálgica. Então você vê, tipo, adultos, né, porque da nossa época, que acompanharam a gente quando a gente era criança, são pessoas 30 a mais. Então todos adultos, vestindo nossas roupas, cantando nossas músicas, super mergulhados nesse mundo. Receber mensagens de pessoas que às vezes não me conheciam tão bem, falando que gostaram muito de ter visto mais sobre mim. As pessoas falando muito bem do doc, como ele foi abordado, todas as questões problemáticas do grupo também. Sim. Então, tá sendo muito legal esse contato com o público, depois de tantos anos, e a gente se comunicava antigamente por carta, né, com as pessoas que gostavam da gente. Agora esse contato por rede social e eles dando esse feedback, tá sendo incrível, assim. E assim, eu queria saber um pouquinho como foi para você relembrar desse momento, né? Assim, como você falou, tem uma parte que foi difícil também, muito provavelmente você era muito nova, né? Mas também foi a realização de um sonho de estar ali do lado da Xuxa, ser uma paquita, né? Como é que foi rever tudo isso, reviver? Foi bem emocionante, porque a gente acabou se reunindo, tem muitas camadas isso, né? Todas nós acabamos ficando mais próximas. Né, nós, as paquitas, e outras pessoas que trabalharam com a gente. Então, assim, aquele mundo que eu tava afastada há muitos anos, de repente voltou, assim, pra mim, de um jeito muito intenso. E por mais que eu não convivesse muito com as paquitas mais velhas na época, né, as das gerações anteriores, a gente tem uma coisa muito potente que une a gente, que é a nossa história. Então, teve essa união, e isso já traz um monte de coisa, já traz um monte de emoção, assim, já traz memórias. Eu acho que reviver os momentos, depois de adulta, com mais maturidade, com até um pouco de distanciamento, você consegue olhar com um olhar mais crítico das coisas delicadas que aconteceram ali, né? Mas as coisas boas é muito gostoso você ver imagens, porque antes, na entrevista, por exemplo, eles passaram várias imagens pra gente, da gente trabalhando, novinha. E aí eu olhava aquilo e falava, gente, sabe, me conectar com aquela menina ali de 12 anos de novo, me relembrar quem eu fui, isso é muito importante, assim, foi bem gostoso. E assim, falando sobre as partes delicadas, você comentou já em outras entrevistas que você sofreu um episódio de homofobia ali nos bastidores, né? E você era muito jovem, né? E eu queria saber um pouco qual a importância de falar sobre isso para que outras pessoas jovens também não passem por isso, ou então pelo menos se passarem, saibam que não estão sozinhas. Sim. É muito importante todo mundo falar, independentemente do tamanho dessa pessoa. Porque quando saiu nas notícias, saíram que eu tinha falado sobre isso, o doc ainda não tinha lançado naquela época, muita gente comentou. Eu recebi hate de várias maneiras, assim. Muita gente falando, quem é ela? Que tá querendo aparecer agora, depois de tantos anos. Assim, e o mais legal foi que depois que saiu o documentário, muitas pessoas da comunidade vieram falar comigo. E eu virei quase como eles confiaram em mim para desabafar, contar suas histórias. Então acho que a representatividade é importante, independentemente se eu tenho milhões de seguidores, sou super famosa, você tem que falar sobre isso porque é uma representatividade de alguma maneira. Então, recebi uma mensagem, tem uma específica que me emocionou muito, de um homem, mais ou menos da minha idade, que é bissexual também. Todos os amigos dele sabiam, menos os pais. E aí ele me falou, eu assisti o documentário,
o seu depoimento mexeu comigo e eu acabei apresentando meu namorado para os meus pais. Ai, que legal. E eu fiquei super emocionada, sabe? Essa foi uma história linda. E tem histórias tristes que chegam em mim também, de pessoas falando assim, eu tenho 30 e poucos anos, espero um dia conseguir me assumir, porque eu também quero me sentir inteira, que nem você falou lá, mas eu não consigo, por causa disso, aquilo, pessoas me contando violências que sofreram, sabe? Vivendo em mim um lugar de confidente, assim, entende? Então, para quem não entende, essa é a importância da representatividade, sabe? Da gente ter cada vez mais pessoas falando sobre isso, personagens no audiovisual, no teatro, em todos os lugares, para que as pessoas sintam identificação e se sintam mais à vontade para se assumir, não se sintam sozinhas, sabe? Completamente, ainda mais para a comunidade bissexual, que às vezes acaba sendo invisibilizada, né? Sim. O bissexual, ele sofre LGBTfobia, ele sofre bifobia dentro da comunidade e fora também, né? Então, é visto como indeciso, coisas desse tipo, porque eu acho que talvez seja difícil para pessoas que são homossexuais ou heterossexuais entender melhor a bissexualidade. Mas eu acho que é um caminho muito errado da comunidade. De fora da comunidade a gente já espera esse tipo de preconceito, né? A gente já vê isso. Mas eu acho muito complicado a comunidade ser tão fragmentada como ela é hoje, porque a gente tem que haver uma certa união na sigla, porque a gente sofre muito ataque de fora, então a gente não pode se fragmentar tanto que a gente vai ficar muito fraco. Parece uma coisa super clichê isso, mas precisa se unir para se fortalecer, unir o movimento, entendeu? Sim. Você lutar, a partir do momento que você faz parte da sigla, você lutar por todas as letras da sigla, entendeu? Sim, pela comunidade como um todo, né? E principalmente a letra T, que são as pessoas trans, que eu acho que são as pessoas que mais sofrem preconceito e violência, principalmente no Brasil. Sim, infelizmente, né? Infelizmente, E assim, falando um pouquinho também do lado mais profissional, né, sem falar do lado pessoal, eu queria saber agora, olhando com esse distanciamento, como o seu trabalho com a Xuxa influenciou na sua carreira, né, até os dias de hoje. Você recebeu algum conselho dela ou de alguma figura um pouco mais velha que você na época, né? Como é que foi isso e como é ver hoje em dia, né, olhar pra trás e ver tudo que você construiu até aqui? Sim. Cara, eu aprendi muito com a Xuxa, porque muito mais vendo, observando a Xuxa trabalhando do que recebendo conselhos. Né? Eu acho que primeiro que é aquela que todo mundo fala da disciplina, que a gente tinha que ser muito disciplinada, cumprir horário, não poder faltar, tá sempre disposta, tá sempre preparada para fazer o nosso trabalho. Tem essa que a gente era muito cobrada em relação a isso. E aprender isso junto com a escola, então tinha que ser muito organizado, você tinha que se organizar para você conseguir levar tudo isso, Ainda né? mais muito nova, né? Muito nova, então essa organização de ter a escola, ter as provas, ter as coisas para cumprir, ter o trabalho, você precisa de uma organização, uma pontualidade, uma disciplina muito rígida. Então, eu acho que isso eu levo até hoje comigo. Com a Xuxa eu aprendi, cara, a Xuxa nunca parou de trabalhar. Né? E hoje ela recebe muitas críticas, inclusive por isso, por ela continuar fazendo o trabalho dela, porque as pessoas acreditam que ela tá velha demais pra fazer o trabalho dela, simplesmente por isso. Então, o fato dela existir, eu já falei isso em outras entrevistas, assim, só a existência dela já é uma coisa que incomoda, e isso é muito bom, porque ela, sem fazer ativismo, ela luta contra o etarismo, né? Uma mulher que continua trabalhando porque é o que ela ama, porque ela sempre fez isso. Então, quando fala, vai se aposentar, já não... Que Xuxa, o que é isso aí? É coisa antiga e tal. Gente, só porque é uma mulher que envelheceu, entende? Ela não pode continuar fazendo o trabalho dela. Como se ela não se reinventasse também, E ela né? se reinventa todos os dias, então isso é outra coisa. Ela toda hora se reinventa, sabe? Mas as pessoas não estão satisfeitas, né? As pessoas não querem ver mulheres mais velhas trabalhando, colocando a cara ali e falando sobre envelhecer também, entende? As pessoas acham que tem coisa que é certa você fazer e errada em relação à idade, principalmente mulheres. E eu aprendi a ser muito atenciosa com as pessoas, com ela também, porque o que eu observava lá no dia a dia do trabalho, ela dava muita atenção, tanto para os fãs, quanto para as pessoas que estavam em volta trabalhando. Então ela sempre foi muito profissional,
independente do tamanho que ela tem, ela sempre deu muita atenção para todo mundo lá. Eu lembro que a gente tirava foto dela com todas as crianças. Nossa. E no Planeta Xuxa tirava foto com as pessoas que estavam lá, a plateia. Ela autografava todas as agendas. Essa coisa de se manter pé no chão, de tratar todo mundo bem, de ser muito profissional, de valorizar as pessoas que te valorizam, né? Porque ela tá ali, porque ela tem essas pessoas por trás trabalhando nos bastidores, porque ela tem os fãs, então eu acho isso muito bonito, assim. Muito legal, são coisas que ficam assim, Sim. até para além do trabalho, né? Assim, pra personalidade mesmo. E independentemente, desculpa te interromper, mas independentemente do trabalho que você faça, né? Se você é uma grande artista, que nem ela, muito famosa, ou qualquer empresa que você trabalhe, você ter a noção de que, né, é um coletivo que tá trabalhando. Sim. E todo mundo tem que ser respeitado, tratado bem, sim. E assim, falando agora um pouquinho sobre redes sociais, né? A gente falou um pouquinho ali no começo. Sim. Queria saber um pouco qual a sua relação com as redes, porque hoje em dia é quase que uma coisa que todo mundo tem, todo mundo fala sobre, né? Como é que é pra você? É amor e ódio, a minha relação com as redes, na verdade. Porque assim, eu tento... É aquela coisa que vicia, sim, né? Então, eu tento, às vezes, me afastar um pouco, porque é uma coisa que vicia, de verdade. Às vezes, eu antes de dormir, eu pego... eu falo, vou olhar um pouquinho aqui o Instagram, que é a única rede que eu não sei se pode falar o nome, mas acho eu vou, que pode? É a única rede que eu tenho, então eu falo, eu vou ficar aqui olhando um pouquinho antes de dormir. Quando eu vejo... Passou 2 horas. Passou muito tempo, sabe? Você vendo notícia, você vendo meme, principalmente. Sim. Então, é uma coisa que eu tento reduzir. Mas eu acho que as redes sociais também tem uma coisa muito positiva, que nem a gente estava falando lá no começo, de reduzir esse espaço entre as pessoas. Eu posso me comunicar com pessoas, eu recebi mensagens de pessoas de outros países que estão morando lá, de pessoas de outros estados aqui do Brasil, então é muito rápida a comunicação. Né? Então, isso pode ser muito vantajoso também. Se você for atrás das pessoas legais para seguir, isso também pode trazer muita informação, sabe? Sim, assim, uma influência boa, né? Que a gente fala tanto de influenciadores e tal, então é muito isso. Eu tô tentando equilibrar um pouco isso, sabe? Usar, mas nem tanto. Não se expor tanto também, porque eu acho que você fica ali refém, né, da crítica das outras pessoas que nem te conhecem, enfim. Então... expor o que você acha necessário, o que você acha que talvez é uma informação que tem que ser colocada ali. E um pouquinho também do meu cachorro. Eu amei. Eu também adoro ficar vendo coisas de cachorro. Então, quando eu tinha postado o tempo inteiro. Então, assim, tipo, posto coisas que eu acho importantes. E meu cachorro, que é importante também. Sim. E todo mundo muito, gosta, né? E assim, eu até brinquei ali no começo, né, que no seu Instagram tá escrito ali na bio, né, amiga do esquisito, atriz e vegana. Queria saber se você podia dar, assim, mais algumas definições pra Stephanie Lourenço aqui pra gente. Ai, meu Deus. Amiga do esquisito é uma coisa que me define demais, porque amiga do esquisito é porque o nome do meu cachorro é esquisito. E lá atrás eu fiz um blog e eu fiz um canal no YouTube também chamado Amiga do Esquisito, que eu falava sobre proteção animal, sobre veganismo, sobre tudo relacionado a direitos animais. E o esquisito estava sempre comigo, por isso que ficou Amiga do Esquisito. E eu acho que é uma coisa que me define muito, assim. Além do que fica no imaginário, né, da Amiga do Esquisito. Sim. Nossa, falei Amiga do Esquisito 15 vezes agora. O veganismo também é uma coisa que me define bastante, porque é muito mais do que uma dieta, né? Um posicionamento político, uma filosofia de vida, então... Além disso, eu sou... Cara, eu vou falar de esquisito de novo. Eu sou mãe do esquisito. Eu sou uma pessoa que tá buscando aí um equilíbrio na vida também, sabe? Buscando lidar... Porque, né, a vida não é tão fácil assim. Então, não. Buscando lidar com algumas frustrações, com expectativas, buscando uma paz de espírito, digamos assim, como todo mundo. Então, nessa bagunça que é a nossa vida... Eu acho que é isso. Legal. Eu não sei me definir. Quando as pessoas perguntam pra mim, assim, se definem algumas palavras e tal, eu
Eu não sou boa nisso, como você pode ver, mas assim... Eu adorei a resposta. Gostou? Pra mim, Que eu bom. vou Então usar eu vou pra mim pegar também. ela, porque eu vou pegá-la, porque aí das próximas vezes que me perguntarem isso, eu já tenho mais ou menos uma respostinha na cabeça. Perfeito, eu adorei, de verdade. E assim, uma coisa muito legal que você falou foi sobre sua relação com a proteção animal, né? Você tem até um curta que você lançou nos festivais, né? Que fala sobre isso, é Emílio, né? Se eu não me engano o nome. Sim. Você pode falar mais um pouquinho sobre ele, como foi lançar eles nos festivais também? Cara, Emílio foi um filme que eu fiz com pouco recurso, mas eu sempre falo, ele não é um filme com muitos recursos, ele não tem uma grande qualidade técnica, mas ele tem muito coração, porque eu me baseei muito... Tudo começou com uma matéria que eu fui fazer para a ANDA, que é a Agência de Notícias de Direitos Animais. Eu trabalhei um tempo com eles. E eu fui fazer uma matéria no Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba, o projeto, que é afiliado ao Projeto GAP, aqui do Brasil, que resgata chimpanzés de circos e zoológicos que sofreram, e outros animais também, né? Que sofreram, que têm sequelas psicológicas, sequelas físicas, e tentam dar para esses animais o máximo de conforto e dignidade depois de terem passado por abusos, né? Então eu fui fazer uma entrevista lá e vi que eles tinham esse costume de imitar os humanos em muitas coisas, e uma das coisas que eles gostam muito é folhear a revista. Eles gostam de pegar a revista, colocar embaixo do braço, sair com a revista, aí pega, folheia a revista e tal. E eu, com um amigo meu, eu falei assim, vamos fazer um vídeo sobre isso? Sobre uma mulher que coleta revistas para um tal de Emílio, que a gente não sabe quem é, já tô dando spoiler, mas enfim. E aí, no final, é revelado que ela tem essa relação, essa cumplicidade, essa amizade com o Emílio, que é esse chimpanzé para quem ela leva revistas, que tá se recuperando desse ciclo de abuso. Sim. E o mais legal foi que a gente foi lá gravar com o mínimo de equipamento, de pessoas, num horário específico, porque tudo influencia, os chimpanzés são muito sensíveis. A gente foi lá gravar e quem gosta de revista era um outro chimpanzé. E aí a gente tentou um outro chimpanzé, ele não tava afim aquele dia. E aí ela falou, vamos tentar o Emílio? Ele não é muito fã de revista, mas vamos tentar o Emílio, porque tem o Emílio lá mesmo. Sim. E aí o Emílio pegou, cara, um take só, ótimo ator, pegou a revista, folheou, a gente não precisou de mais nada. Então acabou que foi o Emílio mesmo que fez a cena dele mesmo. Então foi uma experiência muito legal levar esse filme em festivais, para outros lugares. E pensar assim que eu tô em São Paulo e o filme foi exibido no interior da Venezuela, sabe? Uma coisa assim, você pensar que a sua mensagem tá chegando tão longe para tantas pessoas. E é muito legal que você usa sua arte para falar de assuntos assim, muito socialmente relevantes e que às vezes a gente acaba não dando tanta atenção, né? E muito legal saber disso, que rodou o mundo, assim, né? Furou a bolha. Sim, foi para festivais pequenos, né? Porque o Emílio é um filme simples. Mas, cara, só de saber que as pessoas estavam assistindo e os festivais pequenos são muito importantes também. Esses festivais geralmente falavam de proteção ambiental, proteção animal. Então, foi bem emocionante ver indo para a Austrália, para o México. A gente foi para o Pará também, aqui a gente foi para Paraíba, a gente foi aqui também, então foi muito legal. E assim, você também está trabalhando num outro curta-metragem, né? Inspirado no processo teatral da peça O Que Meu Corpo Nu Te Conta. Sim. E eu queria saber um pouquinho como está esse processo, o que a gente pode esperar também. Esse filme agora vai ser a primeira vez que eu vou me aventurar aí de diretora e roteirista. Na verdade, esse texto que eu escrevi para O Que Meu Corpo Nu Te Conta, eu apresentei a gente fez durante 2 anos, ou até mais. É um texto que eu venho trabalhando há muito tempo no teatro, mas adaptar para o audiovisual é outra história. Então, eu tô pegando a essência daquilo e transformar muito mais em imagens, é outra linguagem. E é muito desafiador, assim, adaptar esse roteiro. Então, eu tô aí me aventurando como roteirista, quero dirigir, tô fazendo a parte de direção também.
E tô como atriz, porque é um curta, ele é um curta de mais ou menos uns 6 minutos, então tudo bem eu fazer várias coisas Sim. pra eu experimentar, sabe? Eu tenho pessoas me ajudando também. E é um processo muito intenso, porque parte de uma cena de autoficção, que parte de uma realidade, mas que a gente coloca, a gente pesa nas tintas, às vezes, ali pra interessar o público, ou pra tocar de alguma maneira diferente. Eu gosto de colocar sempre um pouquinho de comédia também, apesar de ser um tema sério, que fala sobre dependência em remédios prescritivos, né? Então, eu quero colocar uma coisa mais lúdica, com um pouco de comédia nisso, mas fazer com que as pessoas reflitam sobre abuso de substâncias, né? Que é o tema desse curta agora. Eu tô animada. E legal que você tá, assim, nas 3 frentes, né? Eu ia Sim. perguntar também, qual a importância de você, assim, conseguir trabalhar em várias frentes dentro da arte pra você? Sim, então, eu quero muito, com esse curta, realmente, o Emílio eu produzi, idealizei, Sim. mas eu não dirigi, né? Eu mexi algumas coisas no roteiro, mas eu não roteirizei. Eu acho que um curta-metragem é uma oportunidade muito boa para você se arriscar em outras funções, assim, né? Com a produção, no roteiro, na direção. E eu acho muito bom o ator se produzir, o ator poder também... Porque a gente fica muito refém das outras pessoas, Sim. né? E aqui no Brasil a arte não é tão valorizada, a gente já sabe. Então, o ator que se produz, o que escreve, ou que adapta alguma peça que ele achou interessante, você tem uma certa autonomia, entende? Então, e são coisas que eu quero testar também. Eu quero também dirigir filmes que eu esteja só como diretora, não necessariamente que eu esteja atuando, entendeu? Então, eu acho que te dá uma autonomia, eu acho que te dá liberdade pra criar, e você não fica tão refém das outras pessoas, sabe? E é muito legal isso também, porque você, apesar de ser nova, você tem uma carreira com muitos anos, Sou né? muito nova, né? Sim. Vamos lá, quantos você tem? Eu tenho 24. Você é novinha. Mas assim, mesmo assim é uma coisa legal, Não, ó, né? eu sendo etarista aqui. Mas é que não é. Eu acho que eu tenho 37 anos, né? Eu comecei a trabalhar novinha, com 12 anos. Então, eu já tenho uma bagagem aí de anos de trabalho. Não tô dizendo que eu sou velha, pelo amor de Deus. Mas eu, como muitos atores da minha idade, a gente carrega aí uma bagagem. A gente geralmente começa muito novo, né? Sim. Então é muito mais fácil, por exemplo, outras profissões, você faz uma faculdade, começa estágio. Muitas vezes a gente começa, eu comecei ali com 12 anos, não necessariamente como atriz, mas Sim, né? Nesse meio, Nesse meio, e até como atriz, experimentando um pouquinho nos filmes, nos longas-metragens da Xuxa e tal. Então a gente acaba carregando uma bagagem, às vezes, muito maior do que outras profissões, por ter essa possibilidade de começar cedinho. Sim. E é legal ver que você tá, assim como a Xuxa, se reinventando também, né, dentro da profissão. E assim, agora eu já vou indo para a última pergunta que eu tinha separado aqui para nossa conversa. Queria saber se você tem novos projetos que você possa compartilhar com a gente. Eu tenho 2 coisas. Eu tenho esse projeto que eu falei, desse curta. Eu quero muito fazer uma peça, na verdade são 3 coisas, né? Eu quero muito fazer uma peça voltada para a comunidade LGBT, mas principalmente lésbicas, bissexuais, trans, que a gente chama de LBT, né? Eu tô com muita vontade de me aventurar, eu tô usando muito essa palavra hoje, mas adoro aventurar. Eu tô com muita vontade de me aventurar fora do Brasil, sabe? Ah, que legal. Tentar alguma coisa fora, expandir, sabe, um pouco, ver o que tá acontecendo lá, sabe? Nos outros lugares. Tem algum destino que esteja no topo da lista, assim? Sim, eu tenho muita vontade de ir pra Inglaterra. Muita. É meu sonho. Então, é um país que eu já conheço, que eu amo. E eu tenho muita vontade de ir pra lá, vou estudar, vou dar uma olhada como é que é. E primeira vez que eu tô falando isso, porque eu não queria falar, eu falei... Eu tenho vontade, sabe? Eu tenho muita vontade de tornar minha carreira aqui mais... Como é que eu vou dizer? Fortalecer minha carreira aqui e testar coisas novas lá fora também. Legal. Então vai dar tudo certo. E aí, quando você voltar, a gente conversa de novo pra você contar tudo pra gente. Com coisas novas. Sim. Inclusive, esse curta que eu falei que eu tô dirigindo é em inglês exatamente pra
pra eu poder ter um material, alguma coisa minha pra mostrar lá fora. Ai, muito legal. Então é isso, Stephanie. Você sentiu falta de alguma coisa? Queria complementar em algum ponto da nossa conversa? Acho que tá ótimo, fiquei bem feliz. Você é uma ótima apresentadora. Ai, obrigada. Repórter. Obrigada. Eu amei a conversa. E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui e sigam a Stephanie nas redes sociais dela. @Stephanie Lourenço _. É isso.